E aí, pessoal, tudo bem? Depois de a gente ter estudado bastante coisa de trigonometria, a gente vai finalmente falar sobre as funções trigonométricas. A função seno, a função cosseno e a função tangente. Nessa aula, a gente vai focar mais no gráfico dessas funções, porque a gente já falou bastante coisa sobre essas três razões trigonométricas. Então a gente vai focar em fazer o gráfico e mais um exercício para finalizar. Vamos lá? Beleza, gente. Então, primeiro vamos definir o que é a função seno. A gente tem a função seno, função cosseno e a função tangente. A função seno é uma função cuja lei de formação é f de x igual a seno de x. É isso. Ela associa cada número real x ao seu seno. Beleza? Qual que é o domínio e a imagem dessa função? Bom, domínios são aqueles valores de x que a gente consegue calcular o valor. E a gente consegue calcular o seno de qualquer valor. Não só para ângulos de 0 a 360 graus, não. Se eu tivesse lá 1000 graus, 1000 graus você consegue representar no ciclo trigonométrico. Você teria que dar algumas voltas, mas no final teria um pontinho que representaria esses 1000 graus lá. E você conseguiria calcular o valor de seno. Uma observação é que eu falei graus aqui, né? Mas a partir desse momento a gente não vai usar mais grau. Beleza? Quando a gente fala da função seno, a gente fala que o domínio são todos os números reais, e esses números a gente vai representar em radianos, tá? Então, em vez de 1000 graus, vai ter sei lá quantos radianos. Mas o domínio, então, são todos os números reais. Você consegue calcular seno de qualquer coisa. E a imagem? A imagem são os valores que o seno de fato atinge. O seno de qualquer ângulo. Que valores que ele pode atingir? A gente já viu que o mínimo é -1 e o máximo é 1. Então, o meu conjunto imagem é esse intervalo, que vai do -1 até 1, incluindo esses dois valores. Beleza? Vamos agora para o gráfico dele, que é a parte onde eu quero chegar com vocês. Né? A gente estudou bastante coisa de seno, vamos ver o gráfico. Para montar o gráfico, eu vou usar a mesma estratégia que a gente fez em aulas anteriores para outros tipos de funções. Eu vou montar uma tabelinha de valores, plotar os pontos no plano cartesiano e tentar ligar aí com algum raciocínio também por trás. Eu vou pegar os arcos, os valores de x aqui, os valores que o seno a gente conhece. Né? Na última aula a gente estudou vários valores de seno de vários ângulos, 30, 45, 60, que a gente já sabia, e estendeu para vários outros. Tá? Vamos colocar aqui os mais comuns. Primeiro, o ângulo de zero. Eu vou colocar em vermelhinho aqui em cima nessa tabelinha, ó, o ângulo em graus. Porque pelo menos para mim é mais fácil trabalhar em graus de cabeça e eu faço a transformação para radiano. Porque aqui no gráfico, ó, repare, o eixo x, ó, tudo em radiano. π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, tá? Conforme eu falei para vocês. O seno de zero, se você lembrar bem, né, lá do ciclo trigonométrico, a gente estudou isso bastante na aula anterior, é zero. O seno de zero é zero. Os valores aqui, a maior parte dos valores eu vou colocar direto, tá? Não vou ficar martelando em cima deles, esses valores a gente já estudou. O seno de π sobre 6, ou 30 graus, era meio. O 45 graus, que é outro ângulo, cujo em radianos é representado pelo π sobre 4. Lembram? Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, né? De 60 graus era raiz de 3 sobre 2. De 90 graus, ou π sobre 2, lembra que lá no ciclo trigonométrico é o ponto mais acima, né? O ponto mais acima, a representação do seno, dá o próprio 1, o próprio raio da circunferência. 180 graus, ou π radianos. Lá no ciclo trigonométrico é a parte mais à esquerda. Então, na parte de trás, que na hora que você projeta no eixo seno, dá na origem ali, né? Nem para cima nem para baixo, é zero. O de 270 graus, ou 3π sobre 2. Você vai ver que vai dar -1, e 360 graus, ou 2π, dá zero. São os valores que a gente já conhece, né? A gente já viu. Vamos plotar aqui no plano cartesiano. Ó. Então, quando o x é zero, o y era zero também. Então, passa pela origem aqui. Quando o x é π sobre 6, o y é meio. π sobre 6, meio dá nesse ponto. π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Fica aqui, né? π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. π sobre 3, raiz de 3 sobre 2, tá para cá. π sobre 2, 1. Aqui. No π é 0. Então aqui. No outro é -1. Depois é 0 de novo. Tá aqui. Repare que eu já fiz o meu plano cartesiano aqui com as escalas, né? Então essa parte também, se você fosse construir na mão, você teria que fazer aos poucos, né? π sobre 6
depois eu coloquei o π sobre 3 aqui, por exemplo, repare que a distância até a origem é a mesma, porque aqui é 30 graus, 60 graus é a mesma distancinha que vai ficando. 90 graus é a mesma distância. Aí, entre o π sobre 6 e o π sobre 3, bem na metade, tem o π sobre 4, que é o 45, fica entre 30 e 60, né, de maneira igualmente espaçada. O π é o dobro do π sobre 2, então essa distância aqui tem que ser a mesma coisa que essa. E assim você constrói, então, sua escala no eixo x ali e vai plotando os pontinhos. Tá? Mesma coisa eu fiz aqui por eixo y, né? Aqui é meio, ó, repare que o máximo eu sei que é 1, o máximo que o seno pode atingir. E o mínimo é menos 1, então já fiz até uma reta aqui horizontal, passando pelo 1 e pelo menos 1. E aí fiz a escala, o meio é bem na metade do caminho, raiz de 2 sobre 2, fui fazendo. Raiz de 2 sobre 2 eu coloquei em decimal, mas dá 0,7, aí você vai colocando ali mais ou menos. Plotei os pontos. Qual que vai ser o formato do gráfico agora? Repare o seguinte, ó. Nesse primeiro quadrante, de 0 a 90 graus, é o primeiro quadrante, né? Olha o que acontece. Essa curva vai, ela começa subindo e depois começa a ir subindo cada vez menos. Porque o máximo que ela vai atingir é 1 e depois ela vai começar a descer. Certo? Se você lembrar do ciclo trigonométrico, o segundo quadrante é exatamente um reflexo do primeiro quadrante com relação ao seno. Tudo que está acontecendo no segundo está acontecendo no primeiro com os mesmos valores, inclusive. Então, se aqui tem uma curva assim, lá no segundo quadrante vai ser a mesma curva. E no terceiro e quarto quadrantes vai ser a mesma coisa, só que com valores negativos. Então essa curvinha que teve aqui no primeiro quadrante, né, de 0 a 180, eu falo primeiro quadrante, mas pensa que é 0 a 180 graus, ou 0 a π radianos. Tudo que aconteceu aqui no primeiro e segundo quadrante vai acontecer no terceiro e quarto de maneira negativa. E isso dá, então, uma parte do meu gráfico da função seno. Por que uma parte? Porque o meu domínio são todos reais, então esse gráfico continua para frente e para trás. Essa partezinha, esse trechinho de 0 a 2π aí da função seno, essa curva é chamada de senoide. Tem um nome que a gente dá, senoide. Quando fala senoide é esse formato aí. Tá? Só que agora, vamos continuar o gráfico. Depois que você deu 2π radianos, ou seja, deu uma volta inteira no seu ciclo trigonométrico, os próximos ângulos a partir dali vão ter o mesmo comportamento. Né? É como se você tivesse zerado o seu ciclo. Tudo que aconteceu antes vai acontecer de novo. Então essa senoide vai se repetir para frente. Ela continua fazendo essa ondinha aqui. E mesma coisa para trás, né? Se você pegasse ângulos negativos, você faria a mesma coisa, só que estaria voltando ali no ciclo trigonométrico. O que foi para frente, para trás continuaria lá. Então, essa ondinha aí, essa sequência de senoides, é o gráfico da nossa função seno. Beleza? Basicamente é o que você precisa lembrar da função. Vamos para a função... é uma coisa que é importante falar. Eu estava esquecendo. O período dessa função. A gente chama de período o comprimento do menor intervalo em que a função começa a se repetir. De maneira informal é isso. Beleza? Repare que depois de 2π, uma volta inteira na circunferência, tudo que aconteceu nessa primeira volta acontece nas próximas. Então a cada 2π o gráfico vai se repetindo. Então a gente fala que o período da minha função é 2π. Beleza? Vamos agora sim para a função cosseno. Começando com a definição. Função cosseno é a função que tem essa lei de formação. f de x é o cosseno de x. Do mesmo jeito que na função seno, a função cosseno, o domínio são todos os números reais. Você consegue calcular o cosseno de qualquer ângulo, porque qualquer ângulo você consegue colocar no círculo trigonométrico. E a imagem vai de menos 1 até 1. Igualzinho a função seno. O que vai mudar um pouquinho, mas nem tanto, você vai ver, é o gráfico. Então vamos colocar lá os pontos quando o x é 0. Aqui eu vou um pouco mais rápido, tá, gente? Para nossa aula não ficar tão comprida, porque é só ir colocando os valores. Então quando o x é 0 ou 0 grau, o cosseno era 1. Todos esses valores a gente já aprendeu, já viu quanto é na aula anterior. Então por isso que eu vou passar mais rápido. O de π sobre 6, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. O de π sobre 4, ou 45 graus, era raiz de 2 sobre 2. O de 60 graus era meio. O de 90 graus era 0. 180, ou π radianos, era menos 1. 3π sobre 2 era 0. E 360 graus, ou 2π, é a mesma coisa que o 0 grau, né? O 360 graus e o 0 grau estão no mesmo ponto lá na representação do ciclo. Então se aqui dava 1, lá vai dar 1 também. Beleza. Colocando esses pontos no gráfico, eu vou colocar mais rapidinho aqui, ó. Só ir marcando, né? Cada x com o seu y correspondente. Você vai obter esses pontos aqui. Agora, vamos ver o que acontece.
Tanto no seno quanto no cosseno, tudo que acontece no primeiro quadrante acaba acontecendo no segundo. Só que no cosseno, o que aconteceu no primeiro vai acontecer no segundo com valores negativos. Beleza? Então, repare que no primeiro quadrante, que é de 0 a π sobre 2, vai ter uma curvinha parecida com a curvinha que a gente obteve lá no seno. E aqui no segundo quadrante vai ser a mesma curva, só que com valores negativos. A gente vai obter, no final das contas, um gráfico com essa característica, ó. Considerando o terceiro e quarto quadrantes como sendo simetrias também, né? Lembra, no cosseno, que é o eixo deitado. Tudo que acontece no segundo acontece no terceiro exatamente igual, com o mesmo sinal. Pela simetria. Beleza? E aí tudo que aconteceu de 0 a 2π, depois que dá uma volta no círculo trigonométrico, continua acontecendo mais para frente. Então eu posso repetir isso aqui para frente, para frente, para frente, para trás também. Né? A gente pode vir para cá. E acaba que o nosso gráfico fica bem parecido com o gráfico da função seno. A função cosseno também é uma sequência de senoides. É o mesmo formatinho. Lembra que a gente tinha até uma relação, a gente viu na nossa aula de trigonometria no triângulo retângulo, que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do complementar? Então o seno e o cosseno eles estão relacionados, só que eles têm um certo deslocamento ali, né? A diferença é que no gráfico do seno, se você voltar um pouquinho à aula, você vai ver que esse pontinho aqui, ó, ele era um pouquinho para frente. Ele começava aqui. A senoide começava assim, ó, e terminava aqui. Então ele está como se fosse π sobre 2 deslocado para trás. Beleza? Então o gráfico do seno e do cosseno são bem parecidos. São diferentes, claro, mas são sequências de senoides do mesmo jeito. Certo? O período do cosseno também vai ser 2π, assim como lá na função seno. A cada 2π ele vai se repetindo. Tá? E por fim vamos falar da função tangente. A função tangente, do mesmo jeito que as outras, é definida como f de x igual a tangente de x. Associa cada x à sua tangente. A diferença agora está no domínio e no conjunto imagem. Aqui vai ser bem diferente. Para calcular a tangente, você consegue colocar qualquer ângulo lá no ciclo trigonométrico, mas lembra que aquele ângulo de 90 graus e o de 270 graus, que eram os ângulos mais acima do meu ciclo e o mais abaixo ali, eles não tinham valor de tangente? Você não conseguia calcular? Então, no domínio dessa função, esses dois valores não podem entrar. Nem o 90 graus, que é em radianos π sobre 2, né? Lembra, 180 é π, né? Então 90 é metade, π sobre 2. E nem o 270, que é 3π sobre 2, a representação em radiano. Só que não só esses dois. Qualquer outro número que tenha a representação em cima desses lugares aí, não pode também. Então, por exemplo, 450 graus não pode. O que é o 450 graus? É uma volta inteira no ciclo e mais 90, que daria na mesma representação do 90. O 90 graus e o 450 graus a gente fala que são côngruos. A gente já falou isso em aula anterior. Beleza? Qual que é o côngruo com o 270 também? Côngruo com 270 é só fazer 270 mais uma volta, mais 360. Vai dar 540? Não, 540 não é mais. 630, né? 630. Então, 630 graus também não tem tangente. Então, a gente fala que, na verdade, o domínio são todos os x pertencentes aos reais, tais que os x são diferentes do quê? São diferentes do π sobre 2, que é o nosso 90 graus, mais meias voltas. Esse k vezes π significa, sendo k um inteiro, significa mais 180, mais 360, porque o 90 para os 270 é 180 a mais. Aí 270 para a próxima representação é só somar 180 a mais. 180 a mais, 180 a mais. Essas são os que não podem. Então por isso que o x tem que ser diferente disso. De novo, estou falando em graus para facilitar, mas em radianos, que é o correto, x diferente de π sobre 2 mais k vezes π. Beleza? E a imagem? A imagem também é diferente aqui. Lá no seno e cosseno, a imagem ia de menos 1 até 1 só. Na tangente, a gente viu que a tangente de um ângulo pode ser qualquer coisa. Existe um ângulo que a tangente dá 1 bilhão? Existe. Qualquer valor você consegue encontrar com tangente. Então a minha imagem são todos números reais. Beleza? Vamos agora para a parte gráfica. Mesmo esqueminha. Vou colocar lá uma tabela de valores. Então quando x é 0, a tangente de 0 é 0. Quando x é π sobre 6, é raiz de 3 sobre 3.
Quando é π sobre 4, que é o 45 graus, a tangente era 1. E assim por diante, né? Vamos passar mais rápido aqui. Deixa eu voltar aqui no 90, para explicar. No 90 graus, que é o π sobre 2, a gente viu que a tangente não existe. Mas se você pegasse lá 89,9 graus, 89,9, aí você pega lá o seu ciclo trigonométrico, passa da origem do ciclo pelo 89,9 e continua até bater no eixo tangente. Vai bater lá em cima, vai dar um número muito alto. Um número que tende ao infinito. Então, apesar desse valor de tangente de 90 não existir, a gente pode falar assim, não existe, mas um número que é bem perto de 90 vai ser uma tangente muito alta, tende ao infinito. Beleza? O 180 graus era 0, o de 270, aí cai no mesmo problema do 90. Tangente de 270, ou 3π sobre 2, radianos, não existe. Só que se existisse, pega um ângulo bem perto do 270 graus. Um pouquinho para frente ali, do 270,1. 270 graus,1. Você pegaria lá do seu centro, passaria pelo 270,1 e continuaria lá para baixão, né? Bem lá embaixo. Esse bem lá embaixo daria um número que tenderia ao menos infinito. Beleza? Então ele não existe. Mas um número ali perto tende a menos infinito. Se fosse um pouquinho mais, né? Que 270 graus. Isso aqui é importante também. Aqui no 90 graus, ó, eu falei que tendia ao infinito se o ângulo fosse 90 graus um pouquinho menos. Por exemplo, 89,9. Ele iria lá para cima. Mas se fosse um pouquinho mais que 90, se ele passa lá para 90,1, você segue lá para baixo, né? Se você lembrar do ciclo trigonométrico. Então, na verdade, aqui nem está tão correto falar tende ao infinito aqui. Porque se for um pouquinho menos, tende a infinito positivo. Se for um pouquinho mais, tende a infinito negativo. Pode ser mais infinito ou menos infinito. Beleza? Mesma coisa aqui no 270. Eu falei menos infinito, mas também, se for ver, nem seria o correto ter escrito isso não. Se for um pouquinho mais que o 270 graus, vai tender ao menos infinito. Se for um pouquinho menos, 269,9, vai ser um ângulo lá do terceiro quadrante. Terceiro quadrante, a projeção lá, o prolongamento vai dar na parte positiva, daria infinito positivo. Tá? E o 360 graus ou 2π é 0. Vamos colocar esses pontos no gráfico. Vou colocar rapidinho aqui. São os valores que a gente foi obtendo. Repare que no 90, nem no 3π sobre 2 aqui, nem no π sobre 2, não coloquei ponto nenhum, porque não existe. Agora, o que eu preciso ver? Ó? Aqui nesse primeiro quadrante, ó, de 0 a π sobre 2, a minha função está fazendo isso aqui. E repare que ela está aumentando. E quando tende a π sobre 2, eu falei para vocês aqui, ó, o negócio, se for um pouquinho menos que 90, um pouquinho menos que π sobre 2, tenderia ao infinito. Então o negócio vai lá para cima, ó, ficaria uma coisa assim. O gráfico. Ela viria subindo, 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 subindo. Mas nunca bateria nessa retinha em cima do π sobre 2. Passou do π sobre 2 um pouquinho, passou um pouquinho, foi 90,1. Vou falar em graus agora. 90 graus,1. Aí o negócio já vira infinito muito para baixo. Menos infinito. Certo? E aí, por simetria, a gente consegue ver que seria uma coisa assim. Ó. Parecido com esse, tá vendo? É o mesmo formato, só que em vez de tender ao infinito, ele parte do menos infinito e sobe. Depois do terceiro quadrante, se você pensar bem pelo ciclo trigonométrico, tudo que acontece no terceiro acontece no primeiro, com relação à tangente. Então vai ser uma cópia dessa parte aqui. Ó. Depois, mesma coisa aqui, que é cópia do segundo quadrante. E aí você vai, tudo que acontece depois que passou do 2π vai repetindo. Então, essa partezinha do primeiro quadrante repete lá na frente. E depois o que aconteceu aqui no segundo, repita aqui para trás. Igual a gente fez com seno e cosseno. E aí o gráfico fica com esse formato aí. Bem mais estranho, né? É um formato... Eu não gosto muito da função tangente. É meio ruim de desenhar ela. Mas enfim, a diferença tem mais uma com relação à função seno e cosseno. A diferença é que o período não é 2π. Repare que ela começa a se repetir, ó. Não é a cada uma volta inteira, é a cada meia volta, a cada π radianos, né? Lá, do π sobre 2 até o 3π sobre 2. 180 graus ou π radianos. Esse é o período da minha função tangente. Beleza? Então com isso a gente fez o gráfico e para encerrar a aula, eu coloquei um exemplo de aplicação dessa função seno, no caso,
Só que a função seno com algumas alterações, não é um seno puro igual a gente viu. Ela tem alguns números aí somando, está somando 10, o próprio seno está sendo multiplicado por 6, mas a gente acaba falando que isso aqui também é uma função trigonométrica, né? Envolve a função seno. E aí fala o seguinte, em uma roda gigante, a altura em metros, em que um passageiro se encontra no instante t, é dada pela lei, está aqui, ó. Essa é a lei. É 10 mais 6 vezes seno de π sobre 36 vezes t. A letra A. A que altura se encontra o passageiro após 18 segundos do início? Vamos fazer por partes. Vamos fazer a letra A. A que altura se encontra o passageiro após 18 segundos do início? Então ele quer a altura quando t é igual a 18, ou seja, ele quer o h de 18. O h de 18 é trocar o t por 18 na expressão aqui, ó. Então ficaria 10 mais 6 vezes π sobre 36 vezes 18. Esse 18 e 36 dá para simplificar por 18. Aqui cancela o 18 e aqui vai ficar 36 por 18, 2. Então fica 10 mais 6 vezes seno de π sobre 2. Π sobre 2 é um 90 graus, né? Seno de 90 é 1. Então fica 10 mais 6 vezes 1, que dá 16. Ou seja, que altura se encontra o passageiro após 18 segundos? 16 metros. Essa altura está em metros, né? Então a unidade é metros ali na resposta também. Tudo bem? Então, uma roda gigante está lá, 18 segundos, 16 metros de altura. Letra B. Quais são as alturas máxima e mínima que esse passageiro atinge no passeio da roda gigante? Altura máxima e altura mínima. Repare o seguinte. Nessa função, ela tem um número 10 mais o 6 multiplicando um seno. Esse seno tem um número estranho aqui dentro, mas não importa. Qual que é o valor máximo que o seno de alguma coisa pode atingir? Concorde que o maior valor é 1. A gente viu a imagem de uma função seno é de menos 1 até 1. Então, o maior valor vai ser quando o seno vale 1, porque aí vai ficar 10 mais 6 vezes 1, que dá 16 metros. E o mínimo é quando o seno valer menos 1. Porque aqui eu teria 10 mais 6 vezes menos 1, que daria 10 menos 6, que é 4 metros. Beleza? Então, como o seno, o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1, só substituir ali e conseguir descobrir os valores que ele pediu. Tudo bem? E para fechar, esse é o mais interessante, eu acho, da questão, diga 4 instantes em que o passageiro se encontrará à altura de 13 metros. 4 instantes. Quantos segundos? Depois de quantos segundos ele vai estar a 13 metros? Então agora ele não quer saber, não está me dando o tempo. Ele quer saber o tempo. Em que a altura dá 13. Eu quero h de t igual a 13. H de t eu vou trocar pela expressão aqui, ó, 10 mais 6 seno de π sobre 36 vezes t igual a 13. Vou passar o 10 subtraindo, fica 13 menos 10 dá 3. Fica 6 seno igual a 3. E aí eu passo o 6 dividindo, fica 3 sobre 6, que simplificando dá meio, né? Então vai ficar seno de π sobre 36 vezes t igual a meio. Agora pensa comigo, quais são os valores, quais são os ângulos? Esquece que aqui dentro é π sobre 36t. Pensa assim, seno de quanto que dá meio? Se a gente representar aqui no círculo trigonométrico, ó, o seno é esse eixo, né? Meio, então é metade do caminho. Aqui do máximo é 1, né? Metade do caminho é meio. Tem dois valores cujas projeções vão em cima do meio. O mais famoso é o 30 graus, mas tem o simétrico do 30 graus, que é o 150 graus. De novo, coloquei em graus para facilitar a visualização, mas a gente vai trabalhar em radianos aqui. Então, se o seno de 30 é meio, então significa que esse ângulo que está aqui dentro tem que ser 30 graus. Só que em radianos, 30 graus é π sobre 6, né? Então eu posso igualar π sobre 36 vezes t igual a π sobre 6. Cancelo os π. Esse 36 passa multiplicando, vai ser 36 sobre 6, que é 6 segundos. Né? Lá no enunciado falava, o tempo é em segundos. Então, em 6 segundos, ele vai atingir 13 metros. Qual que é o próximo instante? O próximo instante é quando esse ângulo aqui dentro for 150 graus. O primeiro foi no 30, agora o próximo 150. Então eu igualo π sobre 36 vezes t a 150 graus, só que escrito em radianos. 150 graus é a mesma coisa que 5 vezes 30, não é? Então, em radianos vai ficar 5 vezes π sobre 6. Cancelo os π's.
passo 36 multiplicando, que dividindo por 6 dá 6, aí vai ficar 5 vezes 6 dá 30. 30 segundos. Beleza? Aí você fala, oh, professor, mas só tem 2 valores cujo ângulo dava meio. O enunciado está pedindo 4. É que os próximos é depois, no próximo, a volta do ciclo. O 30 graus, esse ponto, não é só o 30 graus. É o 30 graus e o 390 também. Se eu somar uma volta, 360 graus a mais, vai dar no mesmo valor. Então, esse ângulo aqui de dentro, π sobre 36 vezes t, também pode ser 390 graus, que em radianos é 13π sobre 6. Aí cancela os π's, passo 36 multiplicando, você vai ver que isso aqui vai dar 78 segundos. E o próximo seria o 150, só que com uma volta a mais. 150 mais 360 dá 510 graus, que em radianos é o 17π sobre 6. Cancela os π's, passo 36 multiplicando, faz a continha ali, você vai chegar em 102 segundos. E é isso. Quais são 4 instantes em que ele se encontra a 13 metros de altura? Depois de 6 segundos, 30 segundos, 78 segundos e 102 segundos. Beleza, gente? A aula foi um pouquinho longa, mas é uma aula que eu quis falar sobre tudo das funções das 3 de uma vez só, do seno, cosseno e tangente, e também fazer esse exercício que eu acho interessante para a gente trabalhar um pouquinho de equação também aqui envolvendo trigonometria. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido a parte principal do nosso assunto aqui. Beleza? Ficamos por aqui então. Até a próxima videoaula. Tchau para vocês.